Meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos no livro de Lucas, primeiro de tempo, Lucas capítulo número 10. Glória a Deus. Verso número 38 ao 42. Lucas 10, verso 38 ao 42. Essa mensagem com o Espírito Santo colocou no coração dessa tarde. Jesus na casa das Marta e Maria. Fala Marta e Maria. Glória a Deus. Ele é muito bom ouvir. O meu possa falar de Marta e Maria. Todos encontraram, amém? Eu quero ler o verso 41 para a igreja, depois nós seremos orar. Depois damos continuidade no texto. Lucas 10, verso 41 diz assim: Respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Eu te convido a fechar os teus olhos e curvar a tua cabeça comigo. Senhor, Deus eterno Pai, em nome de Jesus, oramos e pedimos ao Senhor a direção da tua palavra. Esteja conosco, Espírito Santo. Fala conosco, o Senhor, no dia chamado hoje. Para a glória do teu nome, nos ensina, nos exorta, Senhor. Fala aquilo que precisamos escutar, não aquilo, Senhor, que venha nos agradar. Senhor, nos mantém em pé pela tua palavra. Ensina-nos o caminho reto, Senhor. Tira de nós, Senhor, aquilo que nos afasta de ti. E que o teu nome seja glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém? Junto dos seus mãos, todos os seus seres, e tem liberdade para adorar o Senhor. Glória a Deus. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, João de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dizeis que me ajude. Jesus respondendo disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não se lhe irá tirar. Irmãos, são poucos versos que falam muito com cada um de nós. Quando dá-se o início dessa narrativa, o verso 38 diz: Aconteceu que indo eles, Jesus estava acompanhado de mais pessoas ali. De caminho entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, com o nome de Marta, o recebeu em sua casa. Marta, ao avistar a comitiva de Jesus e os seus discípulos, ela convida esses para estarem com ela em sua casa. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já alguma vez convidou Jesus para lá na sua casa? Você já orou, você já pediu algo para Deus e assim convidou o Senhor para estar ali? Uma pergunta interessante. Muitas das vezes, irmãos, nós deixamos passar coisas despercebidas, coisas pequenas. O que fazer quando Jesus chega na nossa vida? O que devemos fazer quando encontramos Jesus? Você já se perguntou? Eu quero que você reflita. Quando alguém vai em sua casa e você sabe que você está esperando
o que você faz? O que você vai fazer? O que as irmãs fazem? Bom isso? Irmã? Começa toda a preparação, a arrumação, porque vai chegar uma, e se ela for importante, sabe qual é o problema? É que as pessoas só se preocupam em arrumar a casa quando alguém está chegando. Se as pessoas mantivessem a casa organizada sempre, nunca seria pego desprevenido. Alguém está para chegar, recolhe o lixo, dá ordem para todo mundo na casa, vamos arrumar, vamos deixar bonito. Está chegando. A parábola das 10 virgens fala sobre isso. Havia quantas virgens? 5 loucas e 5. A questão é que quando estamos desapercebidos, se torna uma loucura. As prudentes estavam aguardando, não sabia o dia, não sabia a hora, só sabia que o noivo viria. Então, ao aguardar o noivo, um dia bate na porta, chegou. Eu quero que você leve isso para o âmbito da igreja agora. Faz ideia de quantas pessoas são desapercebidas? Vou te dar um exemplo. Por que você veio à igreja? O que você veio fazer aqui? Você já pensou que pode ser o último culto? Você já pensou que pode ser a última vez que você entra numa igreja? É que nós, no decorrer do dia a dia, as preocupações da vida, deixamos passar, muitas das vezes despercebidos isso. E se hoje for o último dia? Mas a maioria das pessoas tem projeto para o outro dia. Então, quando olhamos para isso, devemos ter um algo conosco. Estamos prontos? Estamos prontos? Não se trata, irmãos, como muitos falam, se está dentro da igreja ou não. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas não está em Cristo. Não adianta só estar na igreja, tem que estar em Cristo. A diferença que eu trago para vocês é que muitos loucos estão dentro da igreja e poucos estão em Cristo na igreja. Há uma diferença nisso. Se o último dia for hoje, muitos encontrarão a porta fechada, porque verdadeiramente não estavam em Cristo. Quando a gente sabe que o ente querido está para partir, e você ama muito aquela pessoa, você tem a certeza que não terá mais volta. Então o que você faz? Você deixa o trabalho, você deixa a família presente, deixa os amigos e parte para a última vez. Você tem a oportunidade de ver uma pessoa que você ama, porque ela vai embora. O teu trabalho, quando você ama, ele já não te importa mais, porque alguém você não verá mais. A família você tem a certeza que você vai rever, os amigos você vai rever, e uma decisão será tomada de imediato dentro de você. O que é isso? Esse é o sentimento que
que Jesus espera da gente, no segundo mandamento, que amar o Senhor teu Deus. Ao amar e declarar que amamos a Deus, as coisas de Deus, elas têm que ser prioridades em nossa vida. Mas muitas das vezes, irmãos, não pensamos nisso. Então, se Jesus vier hoje em nossa casa, ela está pronta para receber? Está pronta para receber o Espírito Santo? É uma pergunta, irmãos, que nós devemos nos fazer e não fazer aos outros. Eu estou pronto para receber a presença de Deus? A Bíblia diz que nós somos casa e morada do Espírito Santo de Deus. Somos a arca dessa geração. Cada um de nós, individualmente. E quando olhamos para isso, e olhamos para essa passagem, muitos abrem as portas para Deus, mas poucos reconhecem quem é. Saber o nome de alguém é fácil, difícil é conhecer. Conhecer alguém também pode ser fácil, difícil é conviver. A convivência com alguém leva você a se acostumar com a pessoa. E o problema das coisas é quando você se acostuma com elas. Só que a gente sempre é surpreendido na presença de Deus quando nos acostumamos com o Espírito Santo. Porque em algum momento erramos. E quando erramos, Ele não deixa de ser Deus. Irmãos, muitas das vezes, ao entrar na igreja, muitos por estarem acostumados a ir à igreja, já esquecem o sentido que é ir à igreja. Já vão abandonando dentro de si os primeiros sentimentos, o primeiro amor, e vão esquecendo dentro de si: o que eu vou fazer lá? E se torna algo cotidiano. Para alguns, uma obrigação. E o que acontece, irmãos, quando Jesus vem? A Bíblia está dizendo que ele entrou em uma casa. Uma mulher, com o nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. A diferença de Marta e de Maria, vamos lá. Se as duas eram irmãs, tinham o mesmo, se tinham o mesmo sangue, era filha dos mesmos, então elas tinham algo comum, a descendência. Mas tinha algo entre as duas que Jesus dividia. Jesus não olhou para as duas como a mesma descendência. Jesus olhou para as duas com diferença. Presta atenção. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas tem acepção de comportamento. O Senhor não faz acepção se é branco, preto, gordo, magro, alto, baixo. Para Ele não importa a nação, a distância, mas o que nós fazemos para Ele importa. Jesus, ao entrar na casa e ao estar ministrando, note que Jesus, como decorre o texto, Ele não repreende Marta. Mas existe uma coisa que o ser humano gosta muito de fazer, chama reclamar. E geralmente, quem mais trabalha tende a reclamar. Jesus está agora ensinando dentro da casa. E Marta
está observando. Porque a sua irmã Maria deixou seus afazeres para se assentar aos pés do Mestre. Eu quero te levar um pouco mais longe. Você consegue parar com a vida por causa do Mestre? Note que se Jesus entrar hoje na casa de muitos, se levar para a parábola das 10 virgens, muitos vão encontrar a porta fechada, porque não conseguem se assentar aos pés do Mestre. Ou porque estão muito ocupados com seus afazeres. Existem certos momentos da vida que nós não conseguimos nos desligar. A gente vem para o culto, o problema vem junto. A gente sai de dentro de casa, o problema está junto. Sai da empresa, sai do emprego, o problema está junto. Sai da escola, a preocupação está junto. Maria estava trabalhando, mas quando Jesus chegou, ela deixou tudo. Às vezes, irmãos, a gente tem que parar e tem que pensar. Eu já disse isso aqui tantas vezes. Eu precisava terminar o serviço, irmão, e eu fechava o meu trabalho, puxava o portão do barracão, querendo ficar lá dentro, o coração gritando, mais um pouquinho você termina. Mas eu pensando, não vai dar tempo de ir para a igreja. Alguém chegava bem na hora de ir embora para pedir orçamento. Eu falava, olha, eu não posso, tenho compromisso. Às vezes você está prestes a sair para ir cultuar a Deus, chega alguém na tua casa e você, desatento com a situação, você dá mais importância para aquele que chegou do que para aquele que você vai adorar. Irmãos, quantas das vezes nós somos observados, provados? A Bíblia diz algo tremendo: foste fiel no pouco, no muito foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Então tem alguém que no pouco está me observando, para ver qual é a minha atitude, para saber se eu sou digno de ter muito. Se no pouco você vira as costas, se no pouco se abandona a adoração, se no pouco você não consegue olhar para Ele, se no pouco você não se ajoelha mais aos pés dele, e se Ele te colocar no mundo, o que você faz? Vira as costas de Deus. A Bíblia também diz: quanto mais te é dado, mais te será cobrado. Deus, em sua infinita sabedoria, às vezes não dá muito em espírito para outras pessoas, porque sabe que as pessoas vão se corromper e não vão aguentar as consequências. Então, a maneira de poupar é não deixar crescer. Você sabe que na cidade, no bairro todo legalizado, a sua árvore ela não pode ultrapassar o muro do vizinho. Quem sabe disso? Você tem direito sobre o teu espaço e você tem o direito de podar as galhas. Então, geralmente, para que uma árvore não tenha problema entre vizinhos, quando ela cresce muito, geralmente o dono vai para não dar, para não correr o risco de um dia ter que arrancar a árvore. Então é melhor do que ela podar. Na obra de Deus também é da mesma maneira. O Senhor, Ele diz ao livro de João 15 que nós somos a vara. Há um certo momento, irmãos, que se ela não produz, ela é cortada e ela é usada para que outras dêem mais fruto. O interessante é olhar para essa passagem. Muitas das vezes nós lemos
Rapidamente, deixamos passar despercebido. Existe uma diferença aqui, e ela é gritante dentro do Evangelho. A diferença de personalidade, de pensamento, de posição. Você já viu que tem pessoas que têm posição de cristão e outras não? Tem gente que ele é cristão dentro da igreja, mas quando ele está na rua você não sabe o que ele é mais. Ele está muito misturado, ele está muito acostumado. Tem gente que ele tem a posição de cristão dentro da igreja e lá fora ele é criticado, ele é humilhado, porque ele mantém a mesma posição. Jesus disse que se não pouparam o pai de família, o Senhor vai poupar nós, filhos, servos, de maneira alguma. Se ele foi perseguido, aqueles que verdadeiramente servem a Deus não serão, de maneira alguma. Irmãos, existe algo que muitas pessoas não estão atentas. Quem não senta para aprender nunca vai poder. Isso é uma regra. Quem não está pronto para aprender nunca vai crescer. Agora, quando você está a vida toda aprendendo, Deus usará você a vida inteira para ensinar. O maior ensinamento não vem daquele que transmite a informação, mas vem daquele que capta toda aquela informação. Muitos se tornaram mestres, professores, mas não são capazes de ensinar outras pessoas. E muitas pessoas não têm diploma e conseguem ensinar com facilidade outras pessoas. O que é isso? Significa que a pessoa tem bagagem de vida. Significa que a pessoa tem uma mente muito evoluída. A capacidade dela está além de uma sala de aula. Todavia, o Evangelho não é para aprender, para você dizer, eu aprendi, ou fazer uma teologia e carregar uma anel contigo, mas é para você viver. Mas viver o quê? Muitos dizem, você prega o que vive, vive o que prega. Eu te pergunto, o que você vive? O que você vive? O maior prazer do Evangelho, irmãos, não é você dizer que você conhece, que você tem muitos versículos e livros guardados na sua mente. Não é você se orgulhar da vida cristã que você tem, mas é você ter orgulho de olhar e saber que através de você ter abrido a boca, aquela pessoa teve a vida transformada. É fazer parte de transformações, de mudanças que acontecem diariamente na vida das pessoas. É você ir às ruas e você sentir que alguém ali está precisando de ajuda. Não do pão da água que perece, mas de uma palavra. As palavras têm poder. O livro de Efésios diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Glória a Deus. A Bíblia também diz que a língua é um pequeno membro capaz de abençoar e amaldiçoar e incendiar florestas. A língua tem o poder de levantar pessoas, também de matar pessoas. A ferramenta que o diabo mais usa para destruir vidas, famílias, é a língua. É o que você acha de alguém. E Jesus, ele se importa com o que você faz por alguém. O nosso achar sempre será errado. Os nossos pensamentos, na maioria das vezes, são equivocados. Quanto mais estudamos, mais crescemos de conhecimento. Mas a Bíblia deixa uma orientação: crescer na graça e no conhecimento. É crescer no amor, mas conhecendo quem é Deus. É entender a vontade de Deus e praticar junto do Espírito Santo. Porque a obra ninguém faz sozinho. Todos caem, todos fraquejam. É como o alimento diário que você necessita para comer. Você aguenta 1, 2, 3 dias sem se alimentar. Mas ao longo dos dias, o seu corpo vai ficando debilitado. E se você persistir, ele vai à obra. Às vezes, as pessoas morrem
de falta de palavra. É você ter alguém saudável do teu lado, mas alguém que precisa de um abraço, alguém que precisa ouvir uma palavra para que ela não fique bem. Aleluia. E o está desapercebido na obra é quando Jesus vem. Você já notou que em festividade está todo mundo feliz? Em dia de festa ninguém está preocupado. Mas ao livro de Eclesiastes diz que é melhor ir para onde? A casa e o mundo. Porque ali você confronta toda a realidade da vida. A realidade da vida é que um dia nós vamos morrer. Todos nós. Só que existe uma diferença na morte que ninguém pensa. Alguns têm alegria em pensar que vai embora. E outros não sabem nem para onde vai. Não sabem que fim se dará a sua alma. Tem muitas pessoas que não têm certeza se foi perdoada as suas falhas ou não. Por isso que é necessária a atitude dos cristãos. A atitude de sentar para aprender vai ser a diferença quando conversar e usar a língua com a alma. Existe almas gemendo, chorando. Irmãos, tudo na vida é passageiro. A riqueza é bom, muitos amigos é bom, comer o melhor é bom, mas tem muito rico que não pode comer o que quer. Tem muita gente que tem jatinho, mas anda de cadeira de roda. Tem muita gente, irmãos, que tem um de melhor na mesa, mas por causa da enfermidade não pode provar. Tem muita gente que tem tempo, mas perde todo o tempo da vida em um hospital. E quando olhamos para essa passagem, nós vemos aqui Marta ocupada demais. Irmãos, às vezes estamos ocupados demais com o nosso trabalho, com a nossa família, e damos pouco valor às coisas de Deus. Mas sabe quando Deus entra na nossa vida poderosamente? Quando provamos o fracasso. Quando você experimenta perder tudo aquilo que você ama ou que você tem, aí você se prostra aos pés dele. É quando o homem começa a perder tudo que ele descobre que o melhor lugar e mais seguro que existe é aos pés de Jesus. Quantas das vezes você passou por um momento na sua vida que você achou que era o fim? Quantas das vezes você olhou para a sua situação e você disse: eu não vou conseguir? E olhamos para Cristo nessa hora e começamos a pedir ao Senhor a direção e dizer: Senhor, me ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei que direção, que rumo tomar. Alguns são que tiram a sua própria vida e vivem o desespero. E eu digo, todos, se não passou, vai passar. Não existe um ser humano na terra que não prove dias de desespero em sua alma. Isso é por rico, isso é por pobre, isso é para os que estão bem, isso é para aqueles que também estão procurando o caminho. Jesus diz: no mundo tereis aflição. Se Jesus disse que aqueles que seguem Ele teriam aflição, e quem está no mundo? O mundo é formado por cadeias e as pessoas não as enxergam. O mundo é formado por prisões e as maiores cadeias, elas não estão no inferno, elas estão dentro de nós. Só que as pessoas não conseguem enxergar. Por isso que quando alguém é convertido ao cristianismo,
Ele começa a olhar e dizer: por que essa pessoa não muda? Só que ele não entende que ele saiu de uma prisão. Só que essa prisão, ela é comum aos olhos humanos. É a prisão psicológica. É uma prisão que muitos não veem. Você fica preso quando você trabalha demais, porque você se acostuma. E você quer mais. Quando começamos a vida, não temos nada. Quando eu comecei minha vida, não tinha onde morar. Eu falei: por favor, um ano na casa da minha mãe. Uma jovem grávida. E eu olhava e falava: como é difícil ter uma casa. Eu ficava pensando quando eu teria um carrinho mais ou menos. Eu construí uma casa no fundo da casa da minha mãe. Morei lá por 8 anos. E eu olhava para aquela casa e dizia: quando eu vou ter minha casa? E o tempo passou. Um dia Deus preparou uma casa para mim. Aleluia. Fui para onde eu não queria. Na frente da minha casa tem até hoje uma biblioteca. Dia de final de semana era festa. Quando eu chegava, alguns dos irmãos aqui sabem que já foi comigo, aquele monte de jovens na frente de casa, no portão, e alguém gritava lá no meio: o irmão chegou! Aí eu falava para o irmão: eles estão pensando que eu sou do tráfico. E corria tudo, abria, irmãos. Apertava o controle, o portão abria, o carro, o portão fechado, acabou. Durante 4 anos morei nesse lugar. Meus filhos nunca ficaram na calçada. Nunca ficaram para fora. Pastor, é preconceito? Não. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Verdade. Se você observar a Bíblia, tua família vai bem, teus negócios vai bem, teus projetos serão bem sucedidos. Se você observar a palavra, você vai ter vida, vai ter livramento. Você não vai ter furada, as pessoas não te enganam. Se você observar a palavra de Deus, tudo vai ser diferente. Glória a Deus. Irmãos, eu vi a diferença de conquistar as coisas e descobrir que elas não têm valor. Pastor, você quer dizer que as conquistas não têm valor? O valor é momentâneo. Por que a gente sempre quer mais? Conquistei a segunda casa, muito maior. Conquistei o segundo barracão, muito maior. E um dia eu olhei para tudo e vi uma mensagem de Billy Graham dizendo para tomar cuidado com a concupiscência dos olhos, porque tudo que você vê, você vai querer. Porque você sabe que está ao alcance da tua mão, mas o que você não percebe é a cadeia que você vê. É verdade. Vou te falar: a cadeia que você entra. Não é pecado ter as coisas, não é pecado conquistar. Não, não é. Mas qual é a finalidade disso tudo? Deixa eu te explicar. 2 cabos, 2 PVA. 2 casas, 2 pneus. Eu provei do álcool. E eu busquei a mensagem do Billy Graham. Eu parei, fiquei à noite deitado na minha cama e eu pensei: Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Desse mundo de preocupação, o Senhor me tirou um dia. Eu não quero voltar para lá, eu não quero mais ser escravo. O Senhor, como eu fui um dia, acordar de madrugada, dormir de madrugada, o Senhor ganha muito e não ter nada. A vida está passando e a morte está chegando. E quando que eu paro para me prostrar aos pés de Jesus? Em alguns minutos, quando a gente vai orar. Um dia na semana, quando nos reunimos na igreja. E eu olho para trás e lembro do meu começo do Evangelho. Era eu e minha esposa, madrugada dentro. Andávamos tanto
sabe, não era mais para balada, não era mais para bebedeira, agora era lá para fazer a obra, para ver o agir de Deus sendo manifesto nas casas. E era eu e ela vindo madrugada dentro, irmãos. Tinha tempo, mas o dinheiro era tudo. Nós íamos para o culto de segunda a segunda. Chovia, nós estava lá. Fazia frio, nós estava lá. Criança doente, nós estava lá. Família doente, nós estava lá. Muito tempo, anos. Eu fiquei todo dia assistindo culto. Alguém pregando, alguém falando, alguém me irritando, alguém me disputando. Eu estava lá. Sabe por que eu estava lá? Porque a gente não converteu é santo. Glória a Deus. É a mesma alegria que eu tenho até hoje de ir para a igreja. Glória a Deus. Irmãos, quantas vezes eu e você, está como Marta, está ocupado demais, está se importando demais. A preocupação com as coisas do mundo está grande demais no teu coração. E não vai sobrar lugar para Jesus. Não vai sobrar lugar para Deus aí em você. E se não tem lugar para Jesus, como que ele opera? Você já notou que para a gente crescer, a gente trabalha de domingo em domingo, madrugada, madrugada? Mas se tiver que fazer uma campanha de 90 dias, de 1 hora de oração por dia, a maioria não consegue. Porque o retorno não é financeiro. Porque na maioria das vezes não está pedindo para nós, está pedindo para os outros. Por que nós conseguimos, irmãos, trabalhar para comprar casa, carro, um monte de coisa? Mas em dias de adorar o Senhor, você sabia que a adoração não é só louvar? Adorar é entrar pelas portas e dizer: Pai, eu vim te ouvir. Pai, eu só vim escutar. Aleluia. Sabe o que alegra o coração de Deus? É uma alma se convertendo. É quando Jesus pregava e no meio da multidão sempre tinha remanescente. A maioria ia embora, mas tinha remanescente com Jesus. É você olhar e dizer: Senhor, eu não estou aguentando. Os melhores dias de cultuar a Deus, irmãos, é quando você não quer ir. Os melhores dias de adorar o Senhor é quando você não quer fazer. Aí você diz: mas eu não sou obrigado. É por isso mesmo. É porque ninguém está te obrigando, mas você está dizendo: é necessário. Aleluia. Quando você entende o que é necessidade, não trabalhamos porque gostamos, trabalhamos porque temos necessidade de trabalhar. Podemos até gostar do que fazemos, mas fazemos por necessidade. Porque tem dias que a gente não quer trabalhar, mas vai porque existe uma obrigação: é cuidar da casa, da família, pagar as dívidas que se gerou. Então há uma necessidade da nossa alma em ouvir a palavra de Deus. É verdade. Quer que eu te diga a necessidade? Já entrou num culto com a vida destruída, amanheceu aquele dia, poderia estar ensolarado, mas você não viu alegria. E você ficou triste o tempo todo. Mas quando chega a noite, você ouve uma palavra que muda totalmente o teu interior. Que te dá força, que te levanta, que gera esperança dentro de você. E você sai daquele culto com a convicção: vai dar tudo certo. A palavra é um alimento para a alma. Você veio com aquele ente no hospital dizendo: vai morrer, vai ficar internado. Aí você vem, você ouve na palavra: descansa, fique em paz, porque Jesus está no controle. E alguém olha para você, mas está doente, e você diz: não, Jesus está cuidando. Louvado seja Deus. Irmãos,
O Senhor diz em sua palavra. Paulo diz, quando estou fraco, por que eu sou forte na minha fraqueza? Porque quando eu não aguento caminhar, é quando eu não aguento mais pensar, é quando eu não tenho mais capacidade de ação, que eu vou mostrar que eu realmente tenho comunhão com o céu. Aleluia! Sabe por quê? Eu servi o exército. Eu era uma bênção do exército. Então, eles sempre me colocavam nos castigos. Eu tinha muita facilidade de rir, irmão. Eu não tenho uma altura, mas eu tenho uma resistência física muito grande. Muito grande. Então eu consigo fazer coisas que muitos não conseguem. E eu brincava. E às vezes eu fazia algumas coisas lá dentro do exército que eles mandavam eu pagar. Pro lado do guru, flexão. Só que quando o negócio era comigo, era até o esgotamento físico. Alguém já provou do que é o esgotamento físico? Só um lá atrás. É você ir até o último. Chega uma hora que as forças se acabam. Não existe mais força no corpo. Só a tua mente pensa. Você perde todo o controle do corpo. Esgota tudo. Acabou. Ali alguém pode vir chutar, uma cobra picar, um cachorro morder, acabou. Não faz mais nada. Só espera a morte ou o resgate. Das duas mãos. E eu provei isso por várias vezes. A Bíblia diz que nós não resistimos até a última gota do sangue contra o pecado. Não acabou as forças daí. Mas existe um algo muito especial. Na presença de Deus, as forças nunca acabam. Glória a Deus. Nunca acabam. Sabe o que é acabar? Quando você diz não sobra mais, com Deus antes de acabar, Ele fez o antes de parar, Ele envia a palavra. Antes de você dizer, eu desisto, Ele vai estar contigo. Glória a Deus. Só que muitos não percebem, porque está muito ocupado. Eu tinha uma irmã chamada Maria, a qual sentou-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída, em muito serviço. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só, diz-eles que me ajudem. Presta atenção numa coisa. Deus não está preocupado que você trabalha muito, não. Pega um negocinho aí. Pega aí. Por muitos anos eu questionei. Rapaz, meu irmão ganha bem. Vai gastar os minutos. Rapaz, minha menina ganha um dinheiro com ar. Estudou. Eu sempre trabalhei. Eu levava ela para a faculdade. Porque ela não tinha condição nenhuma. Quando ela não tinha nada, eu tinha moto zero na época. Eu levava os carros, pegava o serviço dela para a faculdade. Aí no final do dia o negócio mudou. A vida é uma montanha russa. Ela passou a ganhar muito. E alguém falava com ela, ela ia lá e ajudava. Alguém falava com ela, ela ia lá e... Eu lembro que um dia uma mulher muito esperta andava numa motinha especial, de 3 rodinhas. E minha irmã todo mês dando cesta básica, eu sou muito de avaliar as pessoas. Irmãos, eu não estou com gato de mulher de jeito nenhum. As pessoas
horas vai fazer metade, né? Vou fazer, continua pensando assim. Eu só olhando, observando. Eu falei, Viviane, conta pra você. E passa necessidade não tem carro não. Ninguém dá dinheiro pra gastar ainda não, dá dinheiro pra comer. Falei, aqui vem de motinho, ela falou de carrão. Ela falou o quê? Ela observa pra você ver, anda de carrão. Ela foi observando, ela falou. O que me chamou a atenção? Que ela era uma pessoa que ela sempre dava para os outros. Alguém ligava, ela ia lá e colocava a família meses. Eu ficava olhando para aquilo. A Bíblia diz que quem muito semeia, muito semeará. Tem vários sentidos para isso. Eu observei muito tempo essas atitudes. Ela parava a vida dela para ajudar os outros. Só que quando a gente está bem, não quer parar para nada, um dia a gente vai pedir socorro. Um dia a gente acaba pedindo. É desequilíbrio. Aqui, Marta faz uma pergunta. O senhor não vai falar para me ajudar, não? Presta atenção, Jesus entra na casa, está ensinando. Marta está trabalhando. Não está? Porque quando você está ocupado com mais de uma coisa, você não consegue estar atento a outras. Jesus não queria que Marta trabalhasse muito, mas que Marta tivesse a atitude de Maria. Ei, existe um tempo para trabalhar, mas existe um tempo que você tem que parar e deixar o serviço de lado. Existe um tempo que você vai para o serviço, existe um tempo que você para e dá atenção para a tua casa. Aleluia. Existe um tempo para tudo. Eclesiastes 3 tem condenado para todas as coisas. Quando Jesus chega, Ele não quer que você trabalhe. Está bom, está escrito. Vai ter para a família, o preguiçoso. Só que quando o tempo vira, a família se esconde. Você já notou que quando vai chover, a família fecha a sua casa? E se? Porque quando podia trabalhar, trabalhou, guardou. Quando é o tempo de parar, vou parar. Ela entende a natureza das coisas. E muitas das vezes as pessoas não entendem que mediante o Criador, você para tudo que você faz para você estar na presença. Aleluia. Quando nós buscamos em Deus, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Quando eu como pessoa, estou trabalhando uma coisa. Quando Deus começa a trabalhar, eu me acendo, escuto e vivo daquilo que Ele vai dar. Aleluia. Quando Deus trabalha por você, quando Deus para ensinar você, não se preocupe, porque quando Jesus sentou com a multidão, Ele pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou. Ele alimentou a todos que parou para ouvir. Nenhum dos que sentaram para ouvir Ele saiu com fome. Nenhum dos que sentou para ouvir Ele saiu com problema ou com enfermidade. A providência do Senhor, ela chega quando nós paramos para ouvir. Jesus não estava preocupado com a descendência, com a cor, com nada disso. Simplesmente parou para me ouvir, recebe. Parou para ouvir a palavra, vai ter alimento. Irmãos, Jesus olha para Marta. E ao olhar para Marta, agora Ele vai chamar a atenção de Marta. Primeiro ela faz a pergunta, não vai falar para ela me ajudar? Está todo mundo em casa, tem que servir todo mundo. Por que Marta não deixou a casa preparada?
prepara a tua casa? Está pronta para receber Jesus? A casa está pronta? A casa está limpa? Existe uma diferença, eu quero te dizer qual é. Casa limpa e desorganizada é a mesma coisa? Quando fala a casa está limpa, o que significa? A casa está limpa? Tem alguma sujeira? Não, a casa está. A casa está desorganizada, o que significa? Está fora de lugar as coisas. Se você chega em uma casa, ela está desorganizada, mas você olha, a casa está limpa. Você entra, mas há uma impressão. Se você entra numa casa e ela está suja, você entra e quer ir em. Você acha que Jesus não é a mesma coisa? Quando ele chega, nós não devemos ser pegos limpando a casa. A casa tem que estar limpa. A casa tem que estar limpa. A Bíblia diz que o Espírito Santo não habita em casa suja, em templo rebelde. Não é desorganização. O desorganizado se aprende, mas a sujeira se acostuma. Acostuma-se a viver de maneira errada. Então é necessário limpar a casa. A organização, com a convivência de muitos que vêm, se muda. Jesus, ele diz assim para Marta. Respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Jesus disse para Marta que de todos os afazeres que ela estava fazendo dentro da casa, não chamou a atenção dele. Você está querendo deixar a casa arrumada, mas não é isso que eu quero de você. Porque essa casa já estiver pronta, já estiver preparada, já estiver limpa, já estiver organizada, você tem tempo para se assentar aos pés do mestre. Esses dias, eu estava assando uma carne em casa. De vez em quando eu gosto de assar uma carne. Eu falei para minha esposa, para meus filhos: meu filho Samuel me ensinou, assa uma carne para mim. Fui lá no mercado, comprei a carne, preparei tudo. Um foi para o quarto, outro foi para a cozinha. Eu fiquei na churrasqueira queimando os dedos sozinho. Eu dei um grito em casa e falei assim: todo mundo aqui agora. Ela falou: o que foi? Eu falei: a partir de hoje acabou esse negócio. Não sou escravo de ninguém aqui dentro. Não sou empregado de ninguém aqui dentro. Vocês me chamam para essa carne e fica todo mundo lá e se banqueteia. Eu fico aqui trabalhando para vocês. Vocês vão ficar do meu lado conversando. Enquanto eu estiver assando até acabar. Não sou funcionário de vocês. A minha esposa diz: mas eu não quero saber. Vai ficar aqui do meu lado. Presta atenção, irmão. Cuidado para você não chegar no ambiente e te convidar você querer ser o dono. Cuidado para você não olhar o evangelho de maneira ao contrário. Jesus te convida, mas às vezes você quer ser maior que o Senhor. Jesus só importa quando nós temos problema. Só buscamos Jesus quando a situação está totalmente virada ao contrário. Quando a morte bate na porta, quando a enfermidade chega nos filhos, quando estamos prestes a perder tudo. Aí a prioridade volta ao normal. Devemos estar atentos. Uma coisa só importa. Não é o que se trabalha. Quando alguém te convida para algo, não é o que você
leva, não é o que você tem, é quem você é. Quem é você? As pessoas dizem, pastor, mas não te convidam para as coisas. Eu falo, legal, não importa. Aí as pessoas falam assim, por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Mas quando eu convido as pessoas para a minha casa, eu sei quem eu estou convidando e o porquê eu estou convidando. Porque eu sei quem elas são. Glória a Deus. Quando Jesus está no nosso meio, Ele sabe quem nós somos. E Ele sabe o melhor que a gente pode dar. Imagina quantas vezes Jesus olhou para a gente e viu falta em mim e em você. Verdade. Imagina quantas vezes Jesus esperou a gente louvar, adorar e a gente não fez. Esperou a gente ir, a gente não foi. Esperou a gente orar, a gente não quis ir. Achou falta na gente. Porque não é o que temos, mas é quem somos. Receber alguém, irmãos. Quando a gente entra na casa de Deus, a gente não está vindo de trabalhar. Tem gente que acha que isso é obrigação. Você está sendo recebido dentro da casa de oração. Tem dono. Cuidado para não inverter a história. Aqui tem dono. Quem te recebe sabe quem você é. Te recebe com amor, te recebe com carinho. Por isso que o Senhor pede para a gente não fazer acepção de pessoas, porque a casa é dele, a obra é dele e a palavra é dele. Glória a Deus. Uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Espera aí, presta atenção. A qual não lhe será tirada. Alguns devem ter visto testemunhos de uma mulher em um país estrangeiro, que ela teve mal de Alzheimer, e perguntaram o nome da família de todo mundo, e ela não lembrava. E perguntaram Jesus. Ela disse assim: o amor é dele, a razão da minha existência. E se perguntaram: por que ela esqueceu de tudo, mas não esqueceu de quem é Jesus? Que verdadeiramente ela estava em aonde Cristo está, não se mistura com as coisas que é terreno. Ela perdeu tudo que estava aqui, mas a Bíblia diz que Cristo habita aqui. Não é aqui, é aqui. A doença tirou tudo que ela tinha, mas não conseguiu tirar Jesus de dentro dela. Era isso que Jesus estava dizendo agora para Maria, está escolhendo a melhor parte. Porque tudo que Maria está aprendendo, tudo que Maria está guardando, ninguém e nada vai poder tirar de dentro dela. Quando você guarda a palavra de Deus, nos momentos de tristeza, de angústia, dos maiores problemas, você cita a palavra de Deus e gera-se força e esperança dentro de você. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus tem poder. Glória a Deus. Agora eu quero te deixar uma reflexão. Eu quero que você pense em mim. Preste atenção. Quantas das vezes você tem olhado mais para a tua vida particular do que para as coisas de Deus? Quantas das vezes você está se preocupando mais com o que você tem que fazer lá na tua casa do que em adorar a Deus? Eu quero que você, nessa noite, pense nisso. Qual é a tua prioridade? Sendo que você vai morrer. Eu falo muito nessa tecla de morte. Muito. Porque todo dia, irmão, nós temos um parque das coisas pertinho, vai lá todo dia que alguém está enterrado. Isso é mais presente do que a gente imagina. Analise como você está vendo, como você está vivendo as coisas de Deus. Aonde você quer chegar? Quem você quer ser?
Eu não quero ser ninguém. Presta atenção, irmão. As pessoas que Deus levanta são pessoas que no seu íntimo diz assim: poderia ser melhor, poderia agir mais. E Deus levanta aquelas pessoas. Elas nos conhecem quem Ele levanta. Pela integridade que Ele tem. Cuidado, irmãos, para não confundir. Porque muitos também caíram. Caíram por quê? Porque se acostumaram. E quando a gente se acostuma, é um perigo. Se torna muito perigoso. Então guarda isso nessa noite. Quem você quer ser? O exemplo de Marta ou o exemplo de Maria? O exemplo de alguém que trabalha muito, mas quando está na presença dele, para. Ou o exemplo daqueles que estão tão acostumados com seus afazeres que não notam quem é Jesus. Cuidado. A gente pode acordar tarde demais. Tempo passa. Eu aprendi mal para me ensinar. E foi um divisor de águas na minha vida. Não se trata de trabalhar muito ou trabalhar pouco, mas se trata do quanto nós adoramos, o quanto nós paramos para olhar para Jesus. Muitos aí só lembram de Deus na hora do culto. Só. Passa o dia inteiro longe de Jesus. E durante 1 hora e meia, acho que é o suficiente para apagar o dia todo. Guarde isso, irmãos. Deus honra. Deus abençoa. Deus dá. Mas sem a proteção de Deus, irmãos, é difícil. As coisas deste mundo sufocam. É a palavra do semeador. É a semente que é jogada nas galhas do espinho. As coisas do mundo sufocarão a sua fé. Cuidado para que isso não aconteça. Não existe dinheiro que pague, você vê uma coisa. Aquele jovem que está no cartaz. 6 anos apodrecendo com as mãos nos vivos. Como pessoas que nós já vimos. Segunda-feira teve um aqui que estava com câncer na garganta. A igreja orou por este homem. Os obreiros visitaram ele. E ele veio aqui na segunda-feira. Voltou da Bahia toda alegre para dizer: eu estou curado. Não tem dinheiro que pague. É você olhar e você falar: meu Deus, obrigado. Irmãos, guarde um conselho. Seja constante, seja firme, mas seja verdadeiro com Deus. Não adianta a gente só buscar a Deus por aquilo que Ele pode dar. Nós devemos buscar o Senhor por quem Ele é verdadeiramente. Existe algo que Jesus está dando a todo mundo que quer de verdade. E é uma coisa que o dinheiro não pode comprar. Chama paz. Aleluia. Sem paz, nada tem valor. Então guarde no teu coração a oportunidade de ser feliz, a oportunidade de enxergar a vida diferente, enxergar a vida como Cristo enxerga. É um privilégio viver. Então aprenda a viver bem. A maioria das pessoas está vivendo meio caos. Viva bem, mas com Jesus. Analisa a palavra. É tudo que nós precisamos. É o maior alimento para nós. A palavra de Deus. Amém? Coloque em pé em nome de Jesus. Irmãos, só deixar alguns avisos aqui, meus irmãos, antes de a gente encerrar. Sábado agora é o
batismo. Amém? Todos que forem para o batismo, os quais em nome de Jesus. Eu agradeço pela vida dos irmãos, das irmãs que aqui presentes está. E se eu tenho que confirmar os teus livramentos, as tuas bênçãos sobre a vida dos irmãos, livra-se da enfermidade, do perigo, da certa todo lado, Pai. Eu quero as tuas bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor.